A nossa consciência, ou a nossa alma, tem a capacidade de se projetar para fora do corpo e ir a lugares inimagináveis enquanto estamos dormindo. Ela pode frequentar praças, bares, teatros, igrejas e até mesmo reuniões religiosas ligadas a vários tipos de crenças. Ela, a nossa alma, se torna como um espírito, e alguns até dizem que esse fenômeno é experimentar um pouquinho da morte. Será? Será então que a nossa alma pode se manifestar em reuniões de cunho espírita? Um médium ali presente nesta reunião pode incorporar a nossa alma enquanto estamos dormindo e praticando viagem astral? Meu nome é Albin, sou o terapeuta onírico, e neste vídeo nós vamos explorar essa possibilidade e entendermos se isso é possível ou não, mas nós vamos fazer isso depois da vinheta. Nós vamos ter o seguinte cenário, nós vamos ter uma reunião de cunho espírita, tá? Geralmente, nós vamos ter uma mesa e algumas pessoas em volta dessa mesa, sentado ou em pé, tá? Em algumas reuniões espíritas, pode ser que haja muitas pessoas, então nós vamos ter uma mesa ali na frente e nós vamos ter aqui um público, pessoas acompanhando, pessoas assistindo, tentando entender. Como que funciona isso? Geralmente nós vamos ter ali uma pessoa que é mais sensível ao mundo espiritual na direção, ou outras pessoas na direção e essa pessoa como uma convidada ali. Essa pessoa que tem uma sensibilidade maior ao mundo espiritual, nós chamamos de médium. Então é 1, 2 ou 3 médiums ali naquela mesa, em volta daquela mesa. Nessa reunião, esse médium, conforme a linguagem que a própria filosofia, a crença espírita diz, ele incorpora outros espíritos. Como que funciona? Então, nós temos aqui uma pessoa que ela faleceu, ela desencarnou. Então, o espírito dela sai do corpo. E o espírito dela, saindo do corpo, ele assume a forma de uma esfera de energia. Nós vamos chamar de orbe. Orbe. Algumas pessoas chamam de espírito ovoide, existem outras nomenclaturas, outros conceitos, mas o fato é que o espírito desencarnado, o espírito de uma pessoa que faleceu, ele assume essa forma. O que acontece normalmente? Geralmente, deixa eu fazer de outra cor aqui. Geralmente, o espírito de alguém que desencarna, que alguém que falece, ele vai para o mundo espiritual, se unir a outros espíritos que lá se encontram. É como se fosse o mundo espiritual uma grande egrégora de energia, uma grande esfera de energia, tá? Então, os espíritas chamam de mundo espiritual, os espiritualistas chamam de astral, os antigos chamavam de éter, os cristãos chamam de céu. O normal é que esse espírito se una a outros que aqui estão. Como se cada esfera dessa fosse o espírito de alguém que desencarnou. Isso aqui nós vamos compor, então, o mundo espiritual. Isso é o normal. Mas o que acontece? Às vezes,
A pessoa que falece, ela é tão apegada à matéria, ou existem tantas questões pendentes aqui no nosso plano, que temporariamente, escute bem o que eu estou falando. Nós precisamos entender isso para irmos para o assunto. Então, temporariamente, temporário, é temporário, ela fica presa aqui à matéria. E presa aqui à matéria, por algum motivo, apego demais às coisas aqui, questões pendentes que ficaram, então ela pode procurar pessoas que tenham uma sensibilidade maior ao mundo espiritual. Geralmente, um médium. Então, o médium pode, deixa eu fazer de outra cor, acessar as informações de um espírito desencarnado. Deixa eu falar numa linguagem, hoje, bem mais fácil de entender. É como se o espírito desencarnado fosse um pendrive. E nesse pendrive contém todas as informações da vida dele. Desde quando nasceu, os relacionamentos que teve, os erros que cometeu, as alegrias que o satisfez aqui nesse plano. E o médium fosse um técnico de informática. Então, o técnico de informática ou médium, ele consegue acessar essas informações. Ele consegue, de alguma forma, ler essas informações. O próprio espírito, ele está pedindo ajuda porque ele está preso nesse plano. O correto era para ele ter ido aqui, para o céu, para o mundo espiritual. Mas os apegos fez ele desviar um pouquinho do caminho. Então ele pode procurar ajuda. E algumas dessas reuniões espíritas, o médium, o técnico de assuntos espirituais pode acessar essas informações e ajudar de alguma forma. Ou ajudar as pessoas que esse espírito está apegado de alguma forma. Então, por isso que em muitas dessas reuniões acaba acontecendo isso. Mas preste atenção, o médium, eu não gosto de falar médium, eu gosto de falar o sensitivo espiritualista, aquela pessoa que tem uma maior sensibilidade ao mundo espiritual, ele tem essa capacidade de leitura desses espíritos desencarnados. Isso vai variar de médium para médium, de sensitivo para sensitivo. Alguns, eles têm uma profundidade mais apurada em desfragmentar essas informações, de tirar essas informações. Tipo assim, ele consegue ver o nome, ele consegue ver características físicas que esse espírito tinha aqui na matéria quando vivo, parte das experiências que ele viveu aqui, o que está precisando agora, o que há de errado com esse espírito agora, a quem esse espírito está apegado aqui na matéria. Outros médiums, eles não têm tamanha profundidade em retirar essas informações. Então, vagamente eles sabem o nome, vagamente eles tiram algumas informações. Vai depender do grau de experiência, de sensibilidade que o médium tem. O que, só aqui um adendo, um hiato, o que eu estou vendo hoje é o seguinte. Eu estou vendo muitas reuniões que se dizem de cunho espírita e as pessoas vão assistir ou acompanhar, procurar algum tipo de ajuda, entregam um formulário para essa pessoa na entrada ou durante a reunião. Nesse formulário, a pessoa escreve todos os dados dela, inclusive os dados de quem ela quer se comunicar no mundo espiritual. Nome, quando faleceu, quem era, qual o grau de relacionamento, sentimentos existiram ou não, como que eram. Então, essa ficha acaba indo parar nessa mesa ou na mão desse médium. Ali ele faz uma leitura prévia antes de começar a sessão. Então, preste bastante atenção. Ele tem essas informações já num papel. A pessoa escreveu. Um secretário, alguém ali levou para ele.
eu não acredito em tal tipo de reunião assim. Isso de preencher um formulário até o nome da pessoa que você quer se comunicar, que está no além, isso aí se chama engenharia social. É quando alguém que tem uma intenção, às vezes obscura até, ele quer tirar algum proveito de alguém ou quer ganhar uma fama, ele estuda a pessoa, ele busca informações sobre a pessoa. E aí ele monta o teatrinho dele depois. Sou médium, tem alguém aqui com o nome de tal, um espírito aqui com o nome de tal. Ele faleceu já há tanto tempo. Ele teve acesso a essas informações. Preste atenção, não sejam nécios, não sejam ingênuos quanto a isso. Ele teve acesso a todas essas informações. Não é justo o que faz com você. Essa pessoa não é sensitiva espiritual, coisa nenhuma. É um impostor que está ali sentado naquela mesa. Está mentindo para vocês. Ele teve acesso a tudo isso. O médium verdadeiro, o sensitivo verdadeiro, ele lê direto da fonte, direto do espírito desencarnado. E às vezes, um médium verdadeiro, ele consegue acessar até informações de um espírito que está aqui, ó, adormecido aqui no mundo espiritual. Mas ele consegue por um motivo. E ele só vai fazer se realmente esse motivo for justo, for relevante, tem importância. Senão ele não vai fazer. Ele não vai fazer. Então cuidado com esses médiuns modernos hoje de redes sociais. Esses de reuniões online que só querem uma coisa. Só querem uma coisa. Cuidado. Sabendo dessas informações, o que nós precisamos saber agora? Vamos fazer aqui de outra cor. Nós temos a capacidade de, quando estamos dormindo, vamos fazer aqui, ó. Vou fazer aqui embaixo. Aqui é nós. É eu, é você. Nós estamos dormindo. Vou marcar aqui para não confundirmos. Não é esse aqui que faleceu. Nós estamos apenas dormindo. A nossa consciência ou a nossa alma, ela tem a capacidade, enquanto estamos dormindo, de se projetar para fora do corpo e ir para lugares que nós nem imaginamos. A nossa alma, a nossa consciência também vai ter um formato de uma esfera de energia. Só que aqui é a nossa alma e nós estamos dormindo. Então ela pode frequentar outros países, outras cidades, ficar perdidas em bairros, pode frequentar bares, lanchonetes, igrejas e reuniões, às vezes de cunho espírita. Reuniões espíritas, onde fazem essas sessões? Pode, nós podemos fazer isso. Preste atenção que a forma da alma e do espírito são bem parecidas. Esse é um espírito desencarnado, esse é uma alma que está dormindo. E ambas podem frequentar uma reunião espírita, aonde tem um médium ou um sensitivo que tem a capacidade de ler as energias contidas nelas, ou as informações que elas contêm. Tem a capacidade. O médium verdadeiro, o médium que tem essa capacidade, essa sensibilidade espiritual verdadeira, genuína, com boa intenção, ele consegue distinguir quando é um espírito desencarnado, quando é uma alma que dorme, ou uma consciência que dorme. Mas muitos que às vezes têm uma pequena capacidade de leitura espiritual dessas esferas de energia, tanto de um espírito desencarnado quanto de uma alma que dorme, não conseguem distinguir. Então, às vezes, ele lê as informações de uma alma que está dormindo e pensa que é um espírito desencarnado. Então, funciona assim. Vou pegar o meu exemplo. Imagine, eu vou dormir. Durante o meu repouso, a minha consciência ou a minha alma se projeta para fora do corpo. Naturalmente, eu tenho uma curiosidade por assuntos religiosos. Tenho vontade de frequentar reuniões assim, espíritas, por exemplo. A minha alma,
tem uma curiosidade aguçada para isso. Então, eu vou lá numa reunião. Procuro e acho uma. E chego lá. Um médium, alguém que tem uma sensibilidade espiritual mais apurada, consegue me captar. E começa a me ler nessa reunião. Mas ele pode imaginar que é de um espírito desencarnado, quando não é, quando é a minha alma que está viva ali. Então, às vezes, ele começa a falar algumas informações da minha alma, o que eu já vivi, como eu sou mais ou menos, o que eu estou procurando, até informações com relação aos meus parentes, as pessoas próximas a mim. Mas na cabeça dele, ele imagina que é de um espírito desencarnado, quando não, é de uma alma que dorme. E o que eu, como alma, lhe sinto? Às vezes, você percebe que está nessa reunião e não tem ideia de que estão fazendo isso com você. Você apenas entra no jogo ali, no que está acontecendo. Não sabe mais ou menos o que está acontecendo, mas às vezes você sente essa influência e fica preso a isso. Uma sensação de estar preso, de ter alguém roubando sua energia, vasculhando sua mente, querendo saber sobre você. Pode ser que essas informações cheguem até você na forma de um sonho, de alguém tentando tirar algo de você, um pertence, um objeto, ou de alguém importunando a sua paz. Mas o que eu quero dizer com esse vídeo é que tal experiência é possível. A nossa alma ou a nossa consciência projetada para fora do corpo, isso aqui nós chamamos de viagem astral, nós chamamos de experiência fora do corpo enquanto estamos dormindo, projeção astral, projeção mental, projeção de consciência, tem vários nomes, mas é tudo a mesma coisa. É a capacidade que a nossa consciência ou alma tem de sair fora do corpo enquanto estamos dormindo. E pode acontecer isso. Pode acontecer isso. Irmos para uma reunião espírita e lá alguém sentir a nossa presença e tentar ler a nossa alma. Por isso que no começo do vídeo eu enfatizei tanto a importância do conhecimento, do grau de conhecimento que um médium ou um sensitivo precisa ter para fazer o que está fazendo. Saber discernir quando é um espírito desencarnado, quando é uma alma que está dormindo, as intenções. Se realmente é preciso ler esse espírito, se realmente é preciso. Não fazer por aparecer, não fazer para enganar as pessoas. Então cuidado, quando você chegar nessas reuniões e vierem com uma ficha para você, cuidado. Bem cuidado quanto a isso, tá? Quanto ao sua alma ou a sua consciência sair fora do corpo enquanto está dormindo, de você frequentar sessões espíritas, reuniões espíritas, você não controla. A sua alma é independente, é como um gato. É como um gato quando quer dar os passeios dele, ninguém segura. A nossa alma é assim. É bem parecida com um gato de noite. Quando o gato quer fazer esses passeios, essas aventuras. E muitas almas, elas têm essa vontade de se ligar a outras pessoas, a explorar esse universo espiritual ou mundo de energia, que o espírito nada mais é do que energia, energia que contém informações ali, experiências vividas. O mundo espiritual também é isso, é energia. Então nós precisamos até meio que desmistificar, tirar o medo de adentrarmos um pouco nessa questão do mundo espiritual. Os nossos ancestrais, muitos milhares de anos atrás, eles sabiam da existência disso, desse mundo espiritual. Mas hoje, o que acontece? As nossas crenças, nossas religiões atrapalham. A nossa busca por saber quanto a esta questão, quanto a este ponto. Nós interpretamos totalmente errado os livros antigos que as pessoas deixaram escritos a respeito disso.
Interpretamos conforme a nossa vontade. Alguns interpretam com medo de perderem as ovelhinhas deles, porque conhecimento gera libertação. E muitos não querem que o seu povo se liberte. Querem que continuem escravos de Faraó. O que eu estou trazendo para vocês é polêmico e eu sei que não vão encontrar em nenhum outro vídeo aqui na plataforma, tá? Poucas pessoas têm coragem de tocar nesse assunto, de falarem a respeito, porque também poucas pessoas têm esse conhecimento, e aqui eu não estou falando para me colocar acima de ninguém, tá? Não é isso. Eu só quero mostrar para vocês que isso é possível. Então aqui é um começo de uma linha para vocês estudarem mais a respeito. E se acontecer com vocês de sentirem que um sonho envolveu uma viagem astral, uma projeção de consciência, numa reunião espiritual, numa mesa ali, que as pessoas estavam conversando sobre espíritos ou assuntos relacionados, saiba que pode ser que tenha acontecido isso com você, nessa viagem que você fez. Agora, com relação em que cidade foi, em que país foi, ou em que época isso aconteceu, já é bem mais complicado saber. E é assunto para um outro vídeo. Geralmente o entendimento que passei hoje aqui é suficiente para entender o sonho, a visão ou o presságio que tiveram. Mas se vocês desejam uma análise mais detalhada, mais profunda, basta clicar no botão Seja Membro, que fica ao lado do botão de inscritos, e seguir as instruções passo a passo que ali vai aparecer. Quando se tornam membros do canal, posso estar aqui todos os dias para ajudar vocês a decifrarem os mistérios por trás dos seus sonhos, das suas visões ou dos seus presságios. Terão acesso a valiosas orientações para lidar com questões pessoais, através do entendimento desses fenômenos ligados à nossa psique e também à espiritualidade, além de acesso exclusivo aos vídeos antes mesmo do seu lançamento aqui no canal e outros benefícios. Estou ansioso para ajudar cada um de vocês a desvendar os segredos da mente e do mundo espiritual. Deus abençoe e até o próximo vídeo.